Em Atos capítulo 12, o apóstolo Tiago é morto ao fio da espada do malvado, do tirano, do endemoniado rei Herodes Agripa. Mas também é em Atos capítulo 12 que Deus livra Pedro da prisão e das garras do malvado Herodes. Quando Herodes viu que matar os cristãos agradava o povo, achou por bem preparar Pedro para também matá-lo no dia seguinte. Só que enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. De repente, uma luz intensa brilhou na cela onde Pedro estava. Um anjo do Senhor apareceu e as correntes de Pedro caíram por terra e Pedro foi livre milagrosamente daquela prisão. Este é o segundo vídeo sobre esta passagem que é bênção de Deus para a nossa vida. Eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui embaixo. Leia a passagem que está escrita em Atos 12 e confira aqui a aplicação pessoal para sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo lá do WhatsApp, são 3 grupos, alguns já estão lotados, mas vai tentando porque tem grupo lá vazio. Todo dia eu coloco 10 lições sobre alguma passagem da Bíblia. E se você quiser conhecer o meu site também, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, tanto do grupo do WhatsApp quanto do site também. Compartilhe com 5 pessoas do seu contato esse vídeo e desde já eu te agradeço. Agora vamos, irmão, direto ao que interessa. Vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: o anjo buscou Pedro, mas a oração buscou o anjo. É forte, né, irmãos? A igreja tinha tudo para não orar. Sabe por quê? Porque o apóstolo Tiago já havia sido assassinado a fio de espada, mas a morte de Tiago não calou, não intimidou a igreja, que mesmo assim orava por Pedro. A igreja orou e a oração buscou o anjo, que era a resposta da oração da igreja. A oração foi o segredo da vitória da igreja. A igreja agiu e Deus reagiu enviando a solução. Esteja com sua oração em dia e, assim como a igreja não se abateu com a má notícia da morte de Tiago e mesmo assim foi orar, faça como a igreja fez. Não abaixe a sua cabeça, não baixe a guarda da oração. Não deixe que as má notícias calem, silenciem a sua oração. A morte de Tiago não matou a oração da igreja. E aí, o grande problema de Herodes não foi matar Tiago, porque Tiago está com Deus. Foi ele não conseguir calar a oração da igreja. Segunda lição: a oração liberta quem está em outro ambiente. Pedro não estava no mesmo ambiente que a igreja, mas foi liberto a partir da oração que a igreja fazia. Ló também não estava no mesmo ambiente que Abraão, mas a intercessão de Abraão trouxe um grande livramento para Ló e as suas 2 filhas. Tem pessoas que não estão no mesmo ambiente que nós, não estão no ambiente da oração, não estão no ambiente da igreja, não estão no ambiente da salvação, mas a nossa oração pode alcançar quem não está no mesmo ambiente, na mesma ligação que a gente. Temos irmãos, amigos e familiares que não estão no mesmo ambiente da presença de Deus, mas não podemos desistir de entregá-los nas mãos do Senhor Jesus, porque assim como Pedro passou para o mesmo ambiente que a igreja estava, essas pessoas podem passar para o mesmo ambiente que Deus te colocou e aonde Deus quer vê-las. Terceira lição: a verdadeira libertação é de dentro para fora. A liberdade de Pedro não começou de fora para dentro, mas de dentro para fora. O anjo, irmãos, não começou libertando Pedro abrindo o portão de entrada daquela cela, daquela prisão. O anjo começou libertando Pedro pelo lado de dentro da prisão, quando primeiro soltou o quê? As algemas que prendiam Pedro. E só depois que as
prisões vão ser abertas, as portas da prisão vão sendo abertas. Ou seja, o anjo entrou na cela primeiro, libertou Pedro das algemas e depois as portas foram abrindo. Então foi uma libertação de dentro, para fora. E eu aprendo que a libertação de Deus em nossas vidas também começa de dentro para fora. Deus começa mudando a mente e o coração para depois refletir o caráter transformado para as pessoas te verem do lado de fora. Mas primeiro Deus começou o quê? Por dentro. Quando acontece de alguém ver uma boa atitude sua como cristão e você ser um exemplo de cristão para as pessoas, essa libertação ela não começou por fora, ela começou de dentro para fora. Foi Deus transformando mente, Deus transformando coração, e aí o corpo começou a refletir, as decisões começaram a serem balizadas a partir do conteúdo que Deus tinha colocado pelo lado de dentro. Porque transformação não é roupa nova, é mente transformada por Jesus. Transformação não é a aparência, é a essência. Deus não quer mudar a embalagem, Deus quer mudar o nosso conteúdo. Receba essa transformação de dentro para fora, de dentro para fora. Quarta lição, as portas só se abrem depois que as algemas caem. As algemas foram abertas antes das portas se abrirem, irmãos. E é o que diz lá o versículo 7. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e o anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, Pedro, se levante. E quando o anjo disse isso, as correntes caíram dos pulsos de Pedro. E só no versículo 10, irmãos, que as portas se abrem. Entendeu o processo? Antes de haver portas abertas, teve grilhões abertos, teve prisões, cadeias, correntes saindo do corpo de Pedro. Ou seja, antes da porta aberta, considerada como uma bênção, houve libertação primeiro. Antes de Deus nos abençoar, irmãos, Ele quer nos dar a bênção, a maior bênção, a bênção da libertação. Deus não abre porta para quem não é liberto, porque quem não é liberto não sabe administrar a bênção. Quem não é liberto não está preparado para o novo de Deus. O novo de Deus é só para quem foi liberto. Quinta lição, cuidado com a síndrome de Herodes, tá? No versículo 3 diz que quando Herodes viu que isso agradava aos judeus, matar crente agradava aos judeus, mandou prender a Pedro também durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Olha só, irmãos, Herodes se sentiu mais motivado em realizar os planos diabólicos dele quando ele viu que o povo gostou, que o povo se agradou da morte de Tiago. Herodes tem a síndrome de fazer para agradar as pessoas. Se as pessoas estão aplaudindo, então não importa o que ele está fazendo, se isso vai ferir pessoas, se isso vai ferir a vontade de Deus. O que importa para Herodes é que tem alguém aplaudindo, e isso é perigoso. Essa síndrome de Herodes é aquela que busca não fazer o que é certo, mas fazer o que está dando certo, que alguém está aplaudindo. Cuidado, irmãos, para não cair nessa cilada do mal. Paulo disse em Gálatas 1:10 que quem faz as coisas erradas para agradar as pessoas acaba desagradando a Deus. Sexta lição, guardado até na prisão. Na versão Almeida Revista e Atualizada, nós temos uma grande informação. Por isso que é importante quando você vai pregar, você ver o que diz as outras versões. Lá no versículo 5 diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Essa informação ela é preciosa porque ela aponta para o cuidado de Deus para conosco, até nos piores lugares, nos piores momentos e condições da nossa vida. Pedro tinha tanto conhecimento desse cuidado que mesmo sabendo que no próximo dia, no dia seguinte, ele seria a próxima vítima de Herodes, sabe o que Pedro foi fazer, irmãos? A Bíblia diz que ele estava dormindo o sono dos justos. Isso é só para quem descansa na prisão, irmãos.
Não é porque você está enfrentando uma crise que não é guardado por Deus. Tem cenários que Deus nos permite passar para nos mostrar que até nos piores dias de nossa vida você está sendo guardado. Ei, creia, nesse deserto você está sendo guardado por Deus. Sétima lição: o meu descanso não é um colchão e nem um travesseiro. O meu descanso é em Deus. Pedro foi dormir, irmãos, mesmo debaixo de uma sentença de dor, não, sentença de morte. No outro dia, ele provaria a espada de Herodes, mesmo sabendo que no outro dia morreria a fio de espada. Os planos de Herodes para o dia seguinte eram de morte, mas os planos de Deus para Pedro no dia seguinte era a chegada da alegria ao amanhecer. Pedro foi dormir porque, vivo ou morto, ele estaria com Deus. Que forte, irmãos! Pedro foi dormir porque Herodes podia apenas matar o corpo, mas não podia matar a alma de Pedro, porque a alma de Pedro já pertencia a Jesus. Pedro foi dormir porque o descanso de Pedro não estava numa cama e nem em um travesseiro. O descanso de Pedro estava em Deus. Onde está o seu descanso? No dinheiro, nas pessoas, nas riquezas ou em Deus? Oitava lição: se conecte no que é de Deus para a sua vida. No versículo 9 diz que assim que Pedro foi liberto das algemas, ele seguiu o anjo. Pedro se desconectou das algemas e seguiu, se ligou ao anjo. Pedro se desconectou das algemas da terra e se conectou ao céu. Saiba que você só vai conseguir se conectar a Deus quando estiver disposto a largar aquilo que te conecta com a terra e não te deixa ser uma bênção na mão de Deus. Depois que as algemas caíram, Pedro não tinha mais obstáculo para não seguir a direção que Deus tinha para a vida dele. Ao cair as algemas, a libertação de Pedro foi só, gradualmente aumentando. Ele foi livre das algemas, passou pelos guardas e não foi percebido. E por fim passou pelos portões principais até chegar onde? Onde Deus queria que ele chegasse. Na igreja. Que coisa linda. Quer chegar na igreja? Quer ser igreja? Se conecte com Deus e desconecte-se do mundo. Nona lição: não deixe a falta de resultado te parar. Olha que coisa linda. A igreja não só orou por Pedro, mas ela orou também para que Deus soltasse, libertasse o apóstolo Tiago. Humanamente falando, a igreja tinha tudo para recuar na oração, mas mesmo diante de um final trágico na vida de Tiago, a igreja não ficou na defensiva e partiu para cima do inferno, irmãos, com o poder da oração. Quando a igreja iniciou o propósito de oração, nada aconteceu. A oração não trouxe respostas imediatas, mas mesmo assim a igreja continuou ali, firme no propósito. Ora então, quando os resultados não aparecerem. Ore quando a oposição aumentar e parecer ficar mais forte. Ore quando tudo tentar calar a sua voz. Ore sem cessar. Tem sempre alguma coisa acontecendo quando você está orando. Sabe por quê? Porque a igreja não está vendo Deus enviando o anjo. A igreja não está vendo as prisões se abrindo. Quando a igreja vai ver um Pedro na frente dela. Mas quando a igreja começou a orar, Deus já estava enviando o anjo, cadeias estavam caindo por terra, prisões estavam sendo abertas. Não está vendo nada? Não precisa ver não, só precisa orar e ficar na posição, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. 10ª lição: a igreja não foi até Pedro, mas Pedro foi até a igreja. Irmãos, o versículo 13 diz que Pedro bateu no portão da casa onde os irmãos estavam e foi recebido por uma menina, por uma criada que a Bíblia chama de Rodi, é o nome da criada. Ou seja, a bênção foi até a igreja.
Assim como Pedro foi até os irmãos, as bênçãos de Deus vêm até nós. Quem não tem uma vida de oração, corre atrás de bênção, mas quem ora, a bênção corre atrás. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem, e não os que crerem seguirão os sinais. Então, seja uma bênção na oração, porque a bênção não bate no endereço errado. A bênção chamada Pedro bateu no endereço certo. A bênção só bate no endereço de quem ora, de quem vigia, de quem procura andar nos caminhos do Senhor. Que essa palavra nesse dia seja uma bênção na sua vida. E sendo uma bênção na sua vida, compartilhe ela para que ela seja uma bênção na vida de outras pessoas. Desde já, eu te agradeço em nome de Jesus, pelo Rei e pelo Reino. Seguimos em frente.